se tornar um empreendedor de sucesso e mudar a sua vida para melhor? Você quer fazer o que 99% das pessoas não estão fazendo? Você quer saber por que ir à escola é uma ideia obsoleta? Você quer aprender como investir a longo prazo no mercado de ações, mesmo quando eles estão imprimindo trilhões de dólares? Você quer descobrir a diferença entre 1% e os 99%, que não é apenas sobre dinheiro, mas sobre o quadro geral? Então, você precisa ler este texto. Aqui, você vai conhecer a história de um homem que se tornou um empreendedor de sucesso, depois de largar o seu emprego na Xerox e recusar um salário fixo. Você vai aprender como ele desenvolveu uma mentalidade, um conjunto de habilidades e um conjunto de regras diferentes dos funcionários e das pequenas empresas. Você vai entender como ele enfrentou os desafios, as críticas e as tentações de desistir, e como ele se tornou um ser humano melhor. Você vai descobrir como ele se tornou rico, não apenas financeiramente, mas também em termos de liberdade, criatividade e felicidade. Este texto é uma lição de vida, uma inspiração e um convite para você se tornar um empreendedor também. Não perca esta oportunidade de mudar a sua vida para melhor. Como se tornar um empreendedor de sucesso e mudar a sua vida para melhor? Você quer fazer o que 99% das pessoas não estão fazendo? Você quer saber por que ir à escola é uma ideia obsoleta? Você quer aprender como investir a longo prazo no mercado de ações, mesmo quando eles estão imprimindo trilhões de dólares? Você quer descobrir a diferença entre 1% e os 99%, que não é apenas sobre dinheiro, mas sobre o quadro geral? Então, você precisa ler este texto. Aqui, você vai conhecer a história de um homem que se tornou um empreendedor de sucesso, depois de largar o seu emprego na Xerox e recusar um salário fixo. Você vai aprender como ele desenvolveu uma mentalidade, um conjunto de habilidades e um conjunto de regras diferentes dos funcionários e das pequenas empresas. Você vai entender como ele enfrentou os desafios, as críticas e as tentações de desistir, e como ele se tornou um ser humano melhor. Você vai descobrir como ele se tornou rico, não apenas financeiramente, mas também em termos de liberdade, criatividade e felicidade. Este texto é uma lição de vida, uma inspiração e um convite para você se tornar um empreendedor também. Não perca esta oportunidade de mudar a sua vida para melhor. Leia este texto agora mesmo. O texto começa assim. Eu ainda me lembro do meu último pagamento. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando para a Xerox, e o meu chefe me deu um último cheque. Não era um cheque de pagamento, era um cheque de bônus. Acho que era cerca de $30.000, tributáveis. Eu recebi o cheque e pensei, puxa vida. Eu estava animado, mas também perturbado. Eu sabia que aquele era o fim da minha carreira como funcionário. Eu sabia que eu estava prestes a entrar em um mundo desconhecido, cheio de riscos e incertezas. Eu sabia que eu estava deixando para trás a segurança de um salário fixo, os benefícios de uma empresa multinacional, e o reconhecimento dos meus colegas. Eu sabia que eu estava dando um salto de fé para me tornar um empreendedor. Mas eu não estava sozinho nessa jornada. Eu tinha um mentor, um pai rico, que me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre o mundo dos negócios. Ele me ensinou a diferença entre os 4 quadrantes do fluxo de caixa: empregado, autônomo, dono de negócio e investidor. Ele me ensinou a diferença entre ativos e passivos, entre renda ativa e renda passiva, entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por mim. Ele me ensinou a pensar como um empreendedor, e não como um funcionário. Ele me ensinou a ter uma visão, uma missão e um propósito. Ele me ensinou a criar valor para os outros, a resolver problemas, a aproveitar oportunidades, a inovar e a liderar. Ele me ensinou a ter coragem, persistência e disciplina. Ele me ensinou que o sucesso não vem da sorte, mas do aprendizado. Ele me ensinou que o fracasso não é o fim, mas o começo. Ele me ensinou que o medo não é um obstáculo, mas um desafio. Ele me ensinou que a crítica não é uma ofensa, mas um feedback. Ele me ensinou que a dúvida não é uma fraqueza, mas uma força. Ele me ensinou que ser empreendedor é mais do que ter um negócio. É ter uma mentalidade, um conjunto de habilidades e um conjunto de regras diferentes dos 99% das pessoas que seguem o caminho tradicional da escola, do emprego e da aposentadoria. Ele me ensinou que ser empreendedor é ser livre, criativo e feliz.
E foi assim que eu me tornei um empreendedor de sucesso. Eu larguei o meu emprego na Xerox e comecei o meu próprio negócio no ramo imobiliário. Eu comprei e vendi casas, apartamentos, terrenos e edifícios. Eu fiz parcerias com outros investidores, construtores e corretores.